Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, Ana. Como é que a gente pode definir o que é a hanseníase e como é que os primeiros sintomas eles aparecem? Bom, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, né? Ela passa de pessoa a pessoa através das vias aéreas, gotículas, né? Da saliva, na fala, na tosse ou no espirro. Mas para que isso aconteça é necessário um longo tempo de convívio, né, com uma pessoa susceptível. E essa pessoa tem que estar sem tratamento. Né? Então, aí sim, os primeiros sintomas, inclusive depois do contágio, podem vir a surgir 5 anos, 7 anos depois. É mesmo, pode demorar isso tudo? Sim, ela é de evolução lenta. Né? Então, por isso a necessidade de estar sempre lembrando que ela existe e estar fortalecendo que os municípios, os profissionais de saúde procurem, né, esses sinais e sintomas para visualizar, identificar essa detecção, ela seja precoce, identificar as manchas, que é o primeiro sinal, né, um dos primeiros, e essas manchas elas começam com a perda ou com uma diminuição da sensibilidade ou perda dessa sensibilidade. Então, essa é uma forma mais característica dela. Pode acontecer também a perda de força muscular, ou nos braços ou nas pernas. Né? O que muitas vezes é a gente pode estar identificando também aquela caminhada e deixa o chinelo. Sim, Né? Então, entendi. essa perda esse movimento onde a gente consegue segurar, né, o chinelo. Então, esse é também um sinal interessante que precisa ser observado no usuário. Ana, e como surgiu a campanha do Janeiro Roxo? Essa campanha do Janeiro Roxo ela é organizada pelo Ministério da Saúde já tem um bom tempo, né? E ela vem justamente para isso, para lembrar da doença, né? Para mostrar para a população e para os profissionais de saúde a necessidade de estar sempre buscando, incentivar, né, que essas ações elas sejam feitas. E nesse ano, como você bem colocou, a proposta, né, pelo Ministério da Saúde veio com essa logo de janeiro a janeiro, justamente também para dizer que ela não pode acontecer só no janeiro. Ela tem que ser vista, né, tem que colocar essas ações na rotina das unidades básicas de saúde durante todo o ano. E existem atividades nas ruas, enfim, em hospitais, para divulgar mais? Como é que essa campanha ela acontece de fato? Bom, além dos cards, né, nas mídias, né, é importante, o Ministério da Saúde, os municípios, né, os estados, sempre precisam estar fortalecendo isso. Né. Aqui na Paraíba, nós tivemos, como uma das primeiras atividades, foi o lançamento do boletim epidemiológico, bem no início do mês, se eu não me engano, dia 13, nós lançamos, que para mostrar para as pessoas, para falar para as pessoas como está esse comportamento da doença no estado, como foi que ela aconteceu ano passado, sempre fazendo referência a anos anteriores, né, isso é importante. E fora isso, a orientação para que os municípios, aliás, além disso, a orientação para que os municípios eles trabalhem, né, tudo isso a gente sabe que esse ano é um ano mais diferente, é um ano um pouco atípico por conta da eleição, do pleito no ano passado e fragiliza, né, as campanhas nos municípios por conta da troca de profissionais de saúde, coordenadores, isso fragiliza um pouco. Mas aqueles municípios que não estão havendo troca, eles precisam estar trabalhando cada vez mais na busca de casos novos. As ações de panfletagem, né, pronto, amanhã mesmo nós estamos com a equipe, junto com Clementino Fraga, fazendo uma ação na CBTU. Né? No dia seguinte, nós estaremos, aliás, dia 30, nós estaremos numa qualificação com coordenadores aqui da Primeira Macro, para discutir, mostrar os dados e pontuar algumas questões que precisam ser fortalecidas nesses municípios aqui, os municípios endêmicos. Agora, como é feito o tratamento depois que, no caso, a doença se desenvolve? Como é feito esse tratamento? Bom, referente ao tratamento, é importante estar colocando que o tratamento ele é gratuito, ele é pelo SUS, ele acontece em todos os serviços de saúde da atenção primária, né, atenção secundária também e terciária, que é o Clementino Fraga, mas a gente enfatiza que essas ações elas precisam ser prioritárias da atenção primária, porque a doença ela precisa ser diagnosticada e tratada na atenção primária, ela deve estar sendo encaminhada
para os serviços de referência apenas quando houver algum problema do paciente, porque desde o diagnóstico ele pode estar acontecendo na atenção primária. Então, é importante que essas ações elas sejam fortalecidas nesse âmbito. Então, a partir do primeiro diagnóstico, a medicação é entregue ao paciente, dependendo da classificação da doença, porque ela pode ser classificada como a pauci bacilar, que é aquela forma que não passa por ter poucos bacilos. Então, esse tratamento, quando é classificada como pauci, o tratamento ele dura 6 meses. E multibacilar, que é a forma que mais preocupa, que tem muito mais bacilos e acaba passando para outras pessoas. Então, esse tratamento ele dura 12 meses. Então, a partir daí, o monitoramento das equipes, a necessidade de ver esse paciente mensalmente, não só para a entrega do medicamento, mas também para entender se ele está bem, o que é que está acontecendo, se está tudo tranquilo. E esse período de tratamento ele não pode ser interrompido, né? Não deve ser interrompido, isso, né? Em relação ao preconceito, né? Porque existem algumas doenças que elas são mais complicadas de serem tratadas porque as pessoas têm vergonha, as pessoas ainda têm preconceito. Durante muito tempo, a hanseníase foi tratada como algo para ser extirpado da sociedade. Até Inclusive, mesmo. Tinha lugares que deixavam as pessoas lá à margem da sociedade para poder não ter contato, né? Para não alastrar mais. Esse preconceito, eu imagino que tenha diminuído muito, mas em certa medida ainda existe? Existe, infelizmente existe. Então, como vocês bem colocaram, é ainda uma questão histórica, né? Então, a forma como se levou pensando que a doença, a melhor forma era justamente tirar ela do convívio das pessoas, né? E que seria a melhor forma de tratar para evitar que outras pessoas adoecessem e com o passar dos anos foi visto que isso não era a melhor forma, mas... Além de ser uma tortura com o doente, né? Sim, não, tirava ele totalmente do convívio de seus familiares, se tivesse filho, o que fosse, tirava do convívio e as pessoas não conseguiam se ver, exato. Tinham leprosários nos estados e essas pessoas eram realmente extirpadas de suas famílias. E esse preconceito ainda existe por conta desse momento histórico, né? Então, a gente tem feito muitas discussões, inclusive nas nossas capacitações, a gente gosta de levar esses pacientes para mostrar, para discutir, para ver que a doença ela tem cura e que aquelas pessoas ali elas têm, né, poderem dar seu relato de vida e tudo, e até sensibilizar mais o profissional, né, para ver não só como números, mas sim como pessoas e suas histórias de vida. E para que isso também incentive nesse trabalho árduo, né, e nessa luta de controle e diminuição da carga bacteriana dos bacilos aqui no estado. E uma coisa muito importante é que a medicação toda ela é fornecida pelo Sistema Único de Saúde, Sim, né? toda é fornecida e todos os pacientes, todos os usuários diagnosticados, eles têm direito. Recebem o medicamento. A hanseníase, ela afeta a pele e os nervos, é isso? Sim, ela afeta a pele e ela tem esse tropismo, né, essa atração pelos nervos periféricos. E aí, justamente, essa atração pelos nervos periféricos, quando ela demora a ser tratada, né, ela diz que ela é mais neurológica do que dermatológica. Né? Então, essa atração pelos nervos, quando ela demora a ser tratada, ela pode causar malformações. E é justamente essa questão das malformações que faz com que as pessoas tenham medo da doença e tenham medo de pessoas doentes. Então, né? Isso já é fruto de uma falta de tratamento, né? Quer dizer, a pessoa teve os primeiros sintomas, não atentou para eles e deixou que a doença evoluísse. Isso. As manchinhas, né, muitas vezes, elas podem ser confundidas com outras manchas que a gente tem no corpo, a exemplo do pano branco. Então, aí você vai deixando de lado, vai passando aquela pomadinha, né, e você não observa muito naquela correria, ou então você não faz o autoexame, né, que é se olhar sem roupa, de frente ao espelho, tanto de frente como nas costas, né, ou então, se você não consegue olhar alguém da família que possa olhar e identificar isso. Então, essa ação é que a gente precisa fortalecer e fazer com que as pessoas entendam. Primeiro, entender que a doença ainda existe,
né? Muitos acham, inclusive profissionais, às vezes a gente escuta profissionais de saúde dizer, isso não existe? É que tem, né? Então, somos um estado endêmico, somos um país endêmico, o Brasil é o segundo país em maior número de registros de casos novos no mundo. Em primeiro lugar fica a Índia. Então, isso a gente já observa que já chama muita atenção e mostrando o quanto é importante se trabalhar a doença, né? Então, aqui o Estado, a gente, quando faz a avaliação anualmente, a gente já identifica em que classificação a gente está, em que parâmetro, né, a gente está. O Estado é considerado, com os dados iniciais, aliás, com os dados fechados de 2024, estamos com alta endemicidade dentro do parâmetro do Ministério da Saúde, e isso faz com que a gente precise ainda fortalecer e trabalhar muito mais isso, né? As ações, elas precisam ainda ser muito fortalecidas, a gente observa que existe uma certa negligência, lembrando que a hanseníase já é considerada uma doença negligenciada. Existe uma certa negligência, sempre deixado para depois, até porque como ela é silenciosa e demora a aparecer, e as pessoas não se percebem doentes, então se não houver o olhar e o interesse do profissional na busca disso, né, pode ser no seu estou atendendo, sou dentista, estou atendendo ali, tem uma manchinha aqui diferente no seu rosto. A senhora sente? Como é que é essa mancha? Tem muito tempo? Então, são coisas desse tipo que precisam estar corriqueiras e incutidas no profissional, para que a gente consiga detectar mais rápido. Essa questão da doença negligenciada, essa negligência definida aí é do paciente ou do profissional de saúde ou de ambos? Bom, dentro dessa discussão da negligência, ela é colocada principalmente para profissional e gestão. Uhum. Né? Então, existem sempre coisas que são colocadas como prioridade, outras doenças como prioridade. Aí você vê, por exemplo, arboviroses, aí você vê as influências, agora chegou o Covid, aí vem outra doença por aí. Então, são agudas e elas estão sempre nessa questão de tem que ir primeiro, tem que acontecer primeiro. Tem um maior número de óbitos, a hanseníase ela já não causa óbito, né? Os óbitos que tem da pessoa com hanseníase são justamente por infecção de alguma ferida que possa ter sido ocasionada pela doença. Então, mas é uma infecção. É um caso muito raro. Né? Aí isso é uma infecção secundária que causa, né? Sim. Não é a doença em si. Então, vai sempre ficando para depois. Não, daqui a pouco a gente vai para ali, daqui a pouco. Então, por isso a necessidade de estar sempre discutindo e fortalecendo. Graças a Deus, aqui na Paraíba, a Secretaria de Estado da Saúde, né, dá muito apoio nesses trabalhos, então a gente está sempre fazendo as divulgações, entregando material educativo nos municípios, né, faixa, banner, para fazer com que os municípios lembrem e estejam trabalhando sempre com isso. Agora, além das manchas e essas formações, né, que são característicos da hanseníase, quais outros sintomas a gente pode identificar? Bom, inicialmente a questão das manchas, essa diminuição da força muscular, né, são as características mais principais, mas podem ter formigamento, né, a sensação de choque, justamente por conta do acometimento dos nervos. Então, são esses outros sinais que você pode perceber como a doença. Uma amiga minha, na verdade uma colega de trabalho, ela apareceu no braço umas manchinhas, acho que eram 2 manchinhas, e ela achou que fosse pano branco. E aí passaram-se alguns dias e ela parou de ter sensibilidade no local. E aí ela foi procurar, né, um médico, e o médico disse, realmente não é pano branco, você está com hanseníase. Né? E começou aí um tratamento e cessou, né? Depois de algum tempo ela ficou bem. E aí você me lembrou com essa sua fala que também é primordial dizer que a pessoa doente, já nos primeiros 15 dias de tratamento, logo no início do tratamento, iniciou o tratamento, ela já para de transmitir. Então, isso é importante. Então, por isso que a gente fica sempre nessa preocupação, né? E aí enquanto a pessoa não sabe, ela continua, convive com os colegas e a família e pode transmitir, né? Tem um indicador importante que a gente trabalha muito com os municípios, que é a questão da avaliação dos contatos. Né? Os contatos são aquelas pessoas que moram com a pessoa que foi identificada com a doença. Porque aquela pessoa que foi identificada com a doença, não necessariamente ela é a primeira a adoecer.
ela pode ter adoecido de outra pessoa, né, de dentro de casa. E aí, por isso, a importância de olhar todo mundo dentro de casa. E aí você me pergunta assim, mas quer dizer que então, que se olhou naquele momento, está livre de adoecer as outras pessoas? Aí eu vou lhe dizer que não. Porque lembra que no início da entrevista eu falei que ela tem um tempo de duração para iniciar os sintomas de 5 a 7 anos? Então, o Ministério da Saúde, ele orienta que essa avaliação ela seja feita anualmente até 5 anos. Existe um exame específico ou, por exemplo, se eu costumo fazer um check-up anual, né, pedir todos aqueles exames tradicionais, alguma dessas taxas vai mostrar se eu tenho ou não hanseníase? Eu tenho o exame específico, a gente tem a questão da baciloscopia, mas a baciloscopia ela não é para diagnóstico. Ela é como apoio diagnóstico para classificação, tá? Então, por quê? Porque quando eu estou na fase paucibacilar, eu tenho poucos bacilos e esse exame ele pode dar negativo e não exclui o diagnóstico. Então, por isso que eu não posso me basear na baciloscopia. Além disso, ela pode também estar ali, permanente, ainda de uma memória de um período anterior que eu já tenha adoecido. Então, eu não posso também visualizar essa baciloscopia, principalmente se eu não fiz a baciloscopia no primeiro momento do adoecimento, como sendo um novo diagnóstico. Eu preciso avaliar para ver em que período está, se houve aumento, se houve diminuição, e entender melhor. Então, qual a melhor forma de diagnóstico? Então, a orientação ela é clínica mesmo, é o exame clínico do paciente. Eu vou olhar no físico dele, né, no corpo dele, essa questão das manchas, vou fazer um exame para identificar essa força muscular, se ela existe, se não existe, como é que está preservada. Tem que olhar também a questão dos olhos, né, tem que olhar o nariz, se existe alguma perfuração. Então, precisa ser um exame mais detalhado, mas, a priori, o exame das manchas e que a gente chama de dermatoneurológico. Então, é justamente ver as manchas e observar essas manchas, como é que ela está a sensibilidade. A sensibilidade para a dor, para o tato ou para o calor. Então, é isso que o exame inicial para diagnóstico. Então, no caso, se o paciente ele é diagnosticado, se ele segue o tratamento, internação é algo que não vai ser necessário, né? Não, a hanseníase ela também tem uma característica, por conta dessa questão ainda dos nervos, ela pode ter o que chama de reação hansênica. A reação hansênica ela provoca dor, né, nesses nervos. Então, aí já é um estágio que um estado da doença que talvez haja necessidade, sim, de algum internamento. Mas se ele já sentiu, iniciou e buscou o especialista, né, em algum centro de referência, ele já inicia com um medicamento específico e tende a melhorar. E a hanseníase deixa alguma sequela? Deixa. Então, se eu demoro a ser diagnosticada, né, e tive essa alteração, e tive esse acometimento dos nervos, e eu posso, sim, ficar com sequelas. Então, aquele pezinho caído que não segurava o chinelo, ele pode permanecer, mesmo depois do tratamento. Aquela falta de força. A mãozinha engarra, né, justamente por conta desse tratamento também, ela pode permanecer. E aí já existe uma questão social que entra aí e de um apoio financeiro também, porque ele acaba entrando, né, tendo a necessidade desse apoio também financeiro do Estado, né? A vacina BCG, ela pode auxiliar na prevenção da hanseníase? A BCG ela ajuda na prevenção, mas não quer dizer que se eu tomar a BCG eu vou evitar de adoecer, mas pelas pesquisas, né, e ela é orientada justamente para ajudar a aumentar essa imunidade. Falando disso, é importante também dizer que ela tem um alto poder de infectividade, mas um baixo poder de adoecimento, porque fala-se que em torno de 10% das pessoas que entram em contato com bacilo são essas pessoas que vão adoecer. Segundo os estudos, é que nós, né, as pessoas, elas têm uma certa resistência ao bacilo e conseguem segurar esse bacilo não adoecer. Então, aí quando baixa a imunidade, se eu for mais susceptível, então eu vou desenvolver a doença. A pessoa só pega a hanseníase transmitida de outra pessoa? De outra pessoa, isso. E ela precisa estar na fase multibacilar. Ok.
Alguma pergunta a mais, Marcos? Eu queria só ainda dizer assim, Sim, que à vontade. o beijo, o abraço, né, tá perto da pessoa, não precisa não querer dividir a mesma cama, não precisa não querer ter medo da toalha da pessoa, não precisa separar copos, não precisa separar talheres, nada disso adoece a outra pessoa. Então, isso é mito, a gente precisa pensar nisso, até porque isso fortalece o estigma. Né? E a pessoa que já está adoecida, até por conta dessa questão do estigma, dessa questão histórica, do medo das outras pessoas, ela fica muito fragilizada. Então, quanto Pode mais... ficar até deprimida, né? Com certeza. E a gente escuta, às vezes, aqui no Clementino Fraga, tem um grupo que chama o Grupo do GAC, que esse grupo é o grupo de autocuidado. Sim. E ele é organizado, né, por profissionais, multiprofissionais lá do Clementino e também de ex-pacientes e pacientes. E se você quiser ir lá, eu convido, né, a primeira quarta-feira do mês, acontece esse encontro e é a coisa mais linda. Eu sempre me emociono quando vou, né? A fala deles e a força deles, principalmente são ex-pacientes, são eles que envolvem os outros pacientes que chegam e contam as histórias e fortalecem, mas já chega gente assim muito deprimida, com medo da doença, com medo da família, pessoas, da família perceber, às vezes nem quer voltar para o seu município, com medo que as pessoas saibam, com medo de perder trabalho. Então, assim, a gente olha e não acredita que a gente está em 2025, né? Quando escuta esse tipo de coisa, mas acontece demais. Então, que a família, ela abrace, ela acolha, que os amigos também acolham, saiba que iniciou o tratamento, não vai adoecer, que é uma doença que tem cura. Nem vai transmitir, nem vai transmitir, que a doença, ela tem cura, que quanto mais se detecte mais rapidamente é melhor. Então a hanseníase vai ser apenas uma lembrança, né? Não vai estar a vida toda pensando, um dia eu adoeci e tratei. Isso só, simples. Então é isso que a gente busca nesse trabalho. Ok.